O tema de hoje é família. Vamos ler os Salmos de número 133, são apenas 3 versos, bem conhecido por todos, que diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Família é o bem mais precioso de Deus, para Deus, e que deveria ser para nós também, o bem mais precioso. Infelizmente, hoje nós vivemos em uma época, em uma atualidade em que as pessoas não prezam e não valorizam tanto a sua família como deveria ser. Nós vemos filhos se levantando contra os pais e pais contra os filhos, coisas que a Bíblia já nos diz no sentido escatológico para o fim dos tempos, e hoje já ocorre isso. Não que nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, isso não era existente. Sim, era existente. Nós lembramos de Caim, que matou Abel, seu irmão. Mas hoje que nós vemos é uma desvalorização muito grande. E muitas das vezes nós não temos valorizado a nossa família como nós deveríamos valorizar. Estes versos que nós lemos aqui no Salmo 133, são versos que falam sobre união. E geralmente é uma passagem em que se lê em uma reunião de irmãos, de uma comunidade cristã, em determinados trabalhos formais ou informais, dentro mesmo do ambiente cristão, ali no sentido de igreja, no sentido de ministério. Mas estes versos, eles podem ser trazidos para o ambiente familiar, porque o texto ele fala sobre união. Ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando fala de irmãos, nós podemos estar a imaginar pessoas que não são da nossa família de sangue, mas que está sempre conosco, dentro de uma igreja, por exemplo. Mas irmãos não é necessariamente só aquelas pessoas que nós consideramos como algo para nós dentro da comunidade cristã, mas aqueles que estão na nossa própria casa. Porque se nós querermos ou quisermos promover a união dentro do ambiente cristão, se nós não tivermos união em nossa casa, com a nossa família, de nada adianta. Porque de nada adianta eu ter união com os irmãos da igreja se eu não tenho união na minha casa com a minha família. De nada adianta se eu vivo em amor, em paz e em risos com pessoas lá de fora, se dentro da minha casa eu vivo em pé de guerra. Se dentro da minha casa é uma batalha. Então tudo tem que acontecer primeiramente no meu lar. A minha família tem que estar bem, a minha família tem que estar salva, a minha família tem que estar em Cristo, para que eu possa então estender isso para fora da minha casa. Porque não adianta eu tentar fazer com que o mundo seja um mundo melhor, se dentro da minha própria casa não é. O verso diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, quão bom e quão suave. Essa palavra suave, ela é uma palavra utilizada também para o incenso dos tempos bíblicos, porque o cheiro era suave, o aroma era suave. E lá no tabernáculo utilizava-se de incenso, tinha um incensário que ele constantemente durante o dia estava ali a promover aquele aroma suave dentro do tabernáculo. Nós sabemos que ali no tabernáculo, ali na parte de fora, era oferecido sacrifícios continuamente, era o dia inteiro sacrifícios de animais. E uma vez por ano o sumo sacerdote ele tinha que entrar ali no Santo dos Santos, e ali ele também oferecia sacrifícios, e o sacrifício não podia ser sem o sangue, tinha que ter sangue.
Agora, imagine um ambiente com sangue constantemente sendo derramado, sendo aspergido, como o tabernáculo, o pátio, e até mesmo ali dentro do santuário, no caso ali uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos, um lugar onde não tinha janelas, e não tinha uma ventilação propriamente dito. Imagina o cheiro do sangue. Mas quando tinha o incensário, e sempre tinha um incensário, aquele cheiro de sangue, ele se perdia, porque o aroma do incenso era suave. Então qualquer cheiro de sangue que pudesse ficar no ambiente, o aroma suave do incenso fazia com que o ambiente se tornava mais agradável. E era isso que acontecia, o ambiente se tornava mais agradável. O poder do incenso. A união, ela é suave. Ela também faz com que o ambiente se torne mais agradável. Os problemas, as dificuldades dentro da família podem ser existentes, mas se houver união, tudo se torna mais agradável, porque através da união, as pessoas, os membros da família, daquela casa, eles se unem, eles se juntam para vencer o problema, para aguentar firme aquilo que está vindo contra eles, ou que está sobre eles. Tudo se torna mais leve quando tem alguém a mais nos ajudando a segurar a barra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o verso ainda diz, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as orlas dos seus vestidos, ou das suas vestes. Nos tempos do Antigo Testamento, quando se ungia o sumo sacerdote, e no caso de Arão, era derramado literalmente o óleo sobre o sumo sacerdote a ser ungido. Isso aconteceu com Arão. E o óleo era derramado abundantemente. E detalhe, o óleo não era qualquer óleo. Era um óleo com especiarias raríssimas, o que fazia dele caro e muito precioso. Era algo que não se encontrava fácil. E este óleo não poderia ser usado para qualquer coisa, senão para os fins no qual Deus havia estipulado. E a unção do sacerdote era uma delas. E este óleo era jogado sobre a cabeça de Arão, e descia sobre sua barba, sobre seu manto, até a orla de suas vestes. A união. E aqui o salmista Davi, ele faz um elo, né? Um paralelo entre a união e, de modo figurado, dentro de uma analogia, ele traz o óleo da unção do sumo sacerdote. E assim como o óleo ele era preciosíssimo, assim também a união ela é preciosa. Satanás tem destruído casas, tem destruído famílias, tem arruinado casamentos, relacionamento entre pais e filhos e vice-versa. E muitos de nós não temos percebido, não temos dado conta do grande estrago que está sendo feito pelo mal. E nós, ao invés de estarmos a buscar o Senhor para que a união no nosso lar venha a ser existente, para que as astutas ciladas do adversário, as artimanhas dele, o laço do passarinheiro, ele não venha surtir efeito em nossa casa, em nossa família, nós estamos assentados assistindo uma série de TV e se esquecendo de que o joelho no chão, ele vai surtir muito mais efeito. O que tem sido valioso para você? O que tem sido valioso para mim? Será que nós temos considerado, levado a sério a nossa família? Ou nós temos deixado de qualquer jeito? Tem pessoas que cuidam melhor do seu carro do que da sua família. Tem pessoas que cuidam melhor da sua casa do que do seu lar. Eu digo lar no sentido de pessoas. E o óleo descia sobre a cabeça, a barba de Arão, e no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, aliás, tinha o que era conhecido como o peitoral do juízo. E nele, neste peitoral, tinha 12 pedras preciosas. Cada pedra simbolizava uma nação de Israel. Aliás, uma tribo de Israel. Cada pedra era uma tribo. Então ele tinha até a tribo de Naftali, de Ruben, de Gade, de Aser, de Judá, enfim,
as 12 tribos estavam ali, simbolizadas por cada uma daquelas pedras. E quando o óleo descia sobre a cabeça, sobre a barba, ele descia sobre o peitoral também. E aquelas pedras que estavam separadas, agora elas se faziam unidas por conta do óleo. Na Bíblia Sagrada nós podemos encarar, espiritualmente falando, olhando para o Novo Testamento, por exemplo, o óleo como o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, em nós, a probabilidade de que venha existir união é gigantesca. E às vezes, se falta união em determinado lar, talvez esteja faltando um pouco mais do Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas como que eu vou ter união com o meu esposo? Como eu vou ter união com a minha esposa? Porque ele é uma cabeça dura, ela é uma cabeça dura, ela não me ouve, ele não me ouve. Não tem como, e você pode pensar, poxa, eu queria tanto que meu lar fosse assim. Mas existe uma saída para isso. Você não pode pegar a pessoa e fazer com que ela obrigatoriamente se transforme naquilo que você quer e se una a você naquele propósito. Não. Mas o que você pode fazer é orar a Deus e clamar ao Senhor para que Deus abençoe sua casa, sua família e venha promover união no seu lar. Você pode não conseguir mudar o pensamento e o coração do seu cônjuge, mas você pode orar por ele, por ela, para que Deus faça uma obra. Você acha que Deus não quer abençoar a sua casa, a sua família? É óbvio que Ele quer. É o que Ele mais quer, mas você não busca, você não ora, você não clama a Ele. Então, o Senhor Deus, Ele não vai fazer se você não procurar. Se você bater, a Bíblia nos diz, Jesus falou, bate, bate e se abre. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo aquele que bate, ele tem uma porta aberta. Todo aquele que pede, ele pode receber algo. Todo aquele que busca, ele pode alcançar algo. Nós só vamos conseguir algo se nós buscarmos. E temos que fazer isso em oração. Então peça a Deus em oração, para que o Senhor Deus, Ele venha promover união no seu lar e na sua família, tocar no coração daqueles que estão na sua casa e que a obra dele venha acontecer. Porque se você não fizer isso, Satanás ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. E o que ele vai fazer, no final de tudo, é destruir. Mas continuando o texto, verso número 3. Como o orvalho do Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não sei se você sabe, mas nos tempos bíblicos, o Monte Hermon, né, e até hoje, o Monte Hermon, ele é um dos montes mais altos que existe ali, naquela região. E praticamente quase o ano todo, o pico do monte ele é congelado. Então, naturalmente, ocorre de pequenas lagos se formarem no pé do monte. E por causa do calor, aquele lago, ele passa por um tipo de evaporação, né? E vai se formando ali o que nós podemos chamar de orvalho. E à noite é normal aquele orvalho ele cair sobre o próprio Monte Hermon, mas por causa do vento, aquele mesmo orvalho é levado para outros montes. A gente sabe que Israel é uma terra muito árida. E o próprio Monte Sião, ele não tem vida em si mesmo. Ele é dependente. E o orvalho do Hermon, ele é soprado pelo vento e ele cai sobre o Monte Sião. E ali vem existir vida por conta do orvalho que saiu a quilômetros de distância. O próprio Rio Jordão é formado por conta do Monte Hermon. Então, aonde ele passa, onde o Rio Jordão passa, ele proporciona vida. Porque as árvores, ali tudo o que cresce por conta das águas. Sem as águas, tudo se secaria. Então tudo ocorre por causa do Monte Hermon. Só que o Monte Hermon só tem significado por causa do Monte Sião. Porque é no Monte Sião em que Deus ordenou a bênção dele. Através do templo, através ali da obra. Tudo ocorreu ali. Portanto, um depende do outro. O Monte Sião depende do Monte Hermon para sobreviver.
Só que o Monte Hermon ele depende do Monte Sião para ter o seu significado. E aqui o salmista ele diz, é como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre o Monte Sião, onde o Senhor ordena a bênção, onde o Senhor ordena a vida. A união ela proporciona isso. É o orvalho de mim sobre a minha família e da minha família sobre mim. E ali o Senhor vai ordenar a bênção. Ali o Senhor ordena a vida. Então, se eu quero ter uma família abençoada pelo Senhor, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Porque não haverá orvalho, não haverá vida sem Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer uma família abençoada, cheia de vida e união, é em Jesus Cristo. A união, ela é algo extraordinário. É como óleo sobre a cabeça de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon sobre Sião. Mas não vai existir a união e a vida na sua casa, na sua família, sem Jesus Cristo. Portanto, não adianta. Não tem como as coisas mudarem e melhorarem se nós não estivermos em Cristo Jesus. Tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Tudo tem que estar em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. O ramo sem a videira, ele não serve para nada, ele morre. Corte o ramo de uma videira, ele vai morrer, ele não tem vida em si mesmo, porque ele precisa da fonte. Qual é a fonte? É a videira. E quem é a videira é Jesus Cristo. Então você estando desligado de Cristo, você não tem vida. Se a sua família estiver desligada de Jesus, ela não terá vida. Satanás vai destruir ela. Mas ela precisa estar ligada em Cristo. Isso tudo acontece através de você. Talvez você esteja desligado de Cristo, mas você pode se ligar a Ele de novo hoje. Basta com seu coração se arrepender e se lançar aos pés do Senhor e Ele não vai te rejeitar. E se a sua família estiver destruída, o Senhor Jesus é aquele que conserta tudo. O Senhor Jesus é aquele que conserta tudo. Não existe caso perdido para Deus. Não existe. Então busque a paz, a união na sua casa e na sua família. Não deixe Satanás destruir, porque é isso que ele tem feito. E muitas pessoas não têm se atentado a isso. Acha que é normal as coisas acontecerem, não é. Satanás ele não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós temos que buscar a Cristo verdadeiramente, voltar-se a Ele, se convertendo de nossos maus caminhos todos os dias, nos arrependendo dos nossos pecados e procurando viver a sua vontade. Só assim nós seremos abençoados. E a nossa casa e a nossa família será grandemente abençoada. Não existe nada mais valioso na vida de um homem a não ser a sua família. Não falando de Jesus, é óbvio. Porque primeiramente nós temos que ter Deus. Para que possamos espalhar Deus em nosso lar. O amor de Cristo, o Espírito Santo. Eu quero orar nesse momento pela sua casa e pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos e profetizar sobre a sua vida a bênção, a vida, a graça de Cristo e o milagre sobre o seu lar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Perdoa-nos de todos os nossos pecados e nos ajude a viver a Tua vontade, Pai. Abençoa esta vida, abençoa esta família, abençoa, Senhor, esta casa. Essa situação que parece estar totalmente acabada, essa família que parece estar destruída, Senhor, o Senhor pode reconstruir. Porque para o Senhor nada é impossível, então eu te peço, entra com providência agora. Neste lar, nesta casa, restaura, faz a Tua obra. Venha trazer vida a esta família, venha trazer paz, venha trazer amor e mais o Teu Santo Espírito faz a Tua obra, Deus. Proporciona no meio deles aquilo que o Senhor Deus tem de melhor.
O Senhor é bom, Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, eu quero profetizar sobre este lar, sobre esta casa, que as coisas a partir de hoje vai mudar, porque o Senhor está entrando com providência agora. Eu creio nisso, e o teu filho ou a tua filha acredita nisso, Pai. E o Senhor é forte e poderoso para fazer algo maravilhoso, e o nome do Senhor há de ser glorificado, eu creio. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Se você não aceitou a Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, aceite Ele agora. Se você com tua boca confessar a Jesus Cristo como o seu Salvador, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você alcançará a salvação dele. Aceite a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Ele e permita que Ele reine e Ele mude você de acordo com a vontade dEle. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Fica na paz.